A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração. Vida no Espírito é a identidade do cristão. Vida no Espírito Santo de Deus. Por que vida no Espírito? Vida no Espírito é fruto de um relacionamento íntimo com Deus. É entender as realidades do nosso tempo. É buscar viver dentro do propósito de Deus. E eu gostaria de ler neste momento a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, na Bíblia Sagrada, capítulo 8, versículos 12 até o 17, diz assim a palavra de Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vivemos um tempo especial por conta da pandemia do coronavírus. Muito sofrimento, muita dor, informações e conceitos divergentes, medo e até pânico. Mas a boa notícia é que isso vai passar, apesar de deixar um rastro de indignação. E no meio das necessidades e isolamento, me chamou a atenção o depoimento sobre uma jovem candidata a receber a ajuda de R$600 do governo federal. Essa jovem não pôde receber tal ajuda por não possuir cédula de identidade. E na verdade, ela também não pode ter identidade por conta da ausência de certidão de nascimento, pois nunca a teve. Pessoa de origem humilde, sem recursos, que sofrimento! Ela vive, mas não existe. E não existe nem para as estatísticas. Essa cidadã nunca pôde frequentar uma escola, não tem acesso à leitura, pois não pôde aprender a ler. Uma pessoa sem certidão de nascimento não existe, não tem direitos e nem herança. Quanta dor! A Bíblia Sagrada nos informa que um cidadão de recursos foi procurar Jesus de noite, porque também não tinha identidade. O nome dele era Nicodemos, um dos principais dos judeus e mestre da lei de Moisés. Como a nossa vida aqui neste mundo é de passagem, precisamos ter identidade espiritual enquanto aqui e para entrar na eternidade. Pois ninguém sabe quando, mas pode ser a qualquer momento a nossa entrada na outra vida. Apesar de Nicodemos ser religioso, não tinha identidade espiritual. A entrevista que Nicodemos teve com Jesus está registrada no Evangelho segundo São João, capítulo 3.
Ele não entendeu a resposta de Jesus. E Jesus disse assim no versículo 3: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse ainda Jesus no versículo 5: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito Santo de Deus. Jesus afirma, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aqui a água simboliza a palavra. A palavra é verbo, e o apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 14, ele diz, e o verbo é Jesus, se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Agora, o acesso a esta palavra, a este Jesus, é pela fé. E o apóstolo Paulo, no capítulo 10 de Romanos, versículo 10, ele diz assim, e assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Esse mistério sobrenatural, só quem tem vida no Espírito, na verdade, pode entender. Nicodemos religioso era, mas não existia para Deus. Precisava nascer de novo. A identidade do cristão, queridos, não é a carteirinha da igreja. A identidade do cristão é vida no Espírito. O nosso espírito regenerado em Cristo tem vida no Espírito Santo. Disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Versículos 1 e 2. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Versículos 9 e 10. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Versículos 14 e 15. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Versículos 16 e 17. Quem tem identidade de vida no Espírito, tem herança e desfruta da segurança e paz que só há em Cristo Jesus. Os reinos ilimitados do universo de Deus, o Pai, são de Cristo.
por direito conquistado ali na cruz. Como herdeiro de todas as coisas, Ele é o único proprietário da vasta criação de Deus. Jesus nos acolheu para compartilhar conosco a sua herança. De modo que você tem herança, querido, se você tem vida no Espírito. Que honra! As ruas de ouro do paraíso, os portões de pérola, o rio da vida, a alegria transcendente e a glória indescritível foram feitos para nós, por nosso bendito Senhor, para nossa posse eterna. Tudo o que Ele tem, tudo o que Jesus tem, Ele compartilha com o seu povo. A coroa real Ele colocou na cabeça da igreja, designando-lhe um reino. E chamando seus filhos ao sacerdócio real, uma geração de sacerdotes e reis. Ele tirou sua coroa para que pudéssemos ter uma coroação de glória. Ele não se assentará em seu trono até que tenha proporcionado lugar nele para todos aqueles que Ele recebeu pelo seu sangue. Se você, irmão, tem vida no Espírito, você é filho de Deus, tem identidade espiritual e tem um sacerdócio real para proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que privilégio, que honra, que oportunidade para não desprezar tal herança. Agora, querido amigo, se você é forte por fora, mas está deprimido por dentro, está um caco, está quebrado, aceite o Senhor Jesus Cristo agora e você experimentará uma nova vida, uma vida de esperança, uma vida de paz no meio de qualquer pandemia. O Senhor está presente, Ele está vivo nas realidades de cada um de nós. E Ele está esperando uma oportunidade para abençoar você, dar paz ao seu coração e restaurar a alegria de viver. Viva no Espírito de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este momento que podemos ouvir a Tua palavra e saber o caminho para o céu. E também experimentar uma vida plena no Espírito Santo de Deus. Abençoa os meus queridos ouvintes, que cada um experimente a Tua presença, a Tua graça e o Teu poder perdoador e salvador. E agora nós dizemos que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E agora o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.